Olá, pessoas e políticas, mais uma vez com vocês. E hoje eu tenho a satisfação de fazer a primeira entrevista com uma mulher em 2011. É uma falha desse programa que eu vou tentar corrigi-la somente com essa entrevista. Por quê? É uma pessoa fantástica, tem um conteúdo maravilhoso, extremamente bem informada da questão ambiental, mestre em Ecologia Social, formada pela UFRJ, grande parceira desse município. Chamo de parceira porque ela nos ajudou a implementar a Agenda 21 escolar no nosso município. Temos muito, como petropolitanos, a agradecer a minha amiga Carla Matos. Ela já foi, só para ter uma noção, passou pelo ministro do Carlos Mink, pelo Ministério do Desenvolvimento Sustentável da Marina, da Isabela, foi coordenadora nacional da Agenda 21, consultora, diretora do Departamento de Responsabilidade Socioambiental. E hoje a atividade dela é outra, mas tem a ver e muito a ver com o meio ambiente, é uma grande defensora e vamos ter esse prazer de bater esse papo com a Carla. Carla, muito obrigado pela presença no nosso programa, seja bem-vinda, nossas considerações. Para os nossos telespectadores, é uma satisfação muito grande você estar presente conosco. É muito prazer, uma grande satisfação para mim também. Bom, Carla, eu gostaria que você se apresentasse. O que você vem fazendo esse tempo todo sem te ver, sem essa participação tua no nosso desenvolvimento sustentável? Como é que está indo? A minha parceria com o município de Petrópolis tem sido, agora já tem uma longa trajetória, né? Perfeito. Nós temos muitas atividades desde quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, enquanto consultora e depois coordenadora da Agenda 21 brasileira. Foram várias as atividades que a gente exerceu juntas por meio da parceria com o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e do próprio município. Foi uma satisfação na época, eu pertencia ao CODESP, era secretário do CODESP, que é exatamente o que você falou, Conselho de Desenvolvimento Sustentável para Petrópolis, e nós tivemos a grata satisfação de implementar a Agenda 21 escolar. Defina para nossos telespectadores o que é a Agenda 21 escolar. É uma pena, mas eu vou ter que definir a Agenda 21 escolar um pouquinho pouco antes. Falar de antes. Eco 92, também eu gostaria que você fale, também é necessário, Na verdade, é importante porque a Agenda 21 global, que foi o principal produto da Rio 92, né? Ela, na verdade, foi um planejamento participativo entre 179 nações que dela participaram, ou seja, da sua construção. Dentro da Agenda 21 Global, nós temos um capítulo que fala da construção das agendas 21 locais nas municipalidades, em todos os municípios dos países signatários. Então, o Brasil fez o seu dever de casa, só que além da Agenda 21 no município, a forma como o Brasil ele construiu a sua Agenda 21 brasileira foi de baixo para cima, ou seja, foi a partir dos municípios que se construiu o que a gente chama de Agenda 21 brasileira. E os municípios, eles têm as suas formas diferentes de acordo com a sua vocação, seja ela uma vocação econômica para determinada atividade, seja ela uma vocação para, de fato, uma democracia participativa que envolva, no caso aqui em Petrópolis, que envolva a juventude. A Agenda 21 escolar, ela veio como um método de envolver não só a juventude, mas como toda a comunidade em torno de cada escola, de cada unidade escolar, né? E Petrópolis é um dos municípios que eu conheço, pelo fato até mesmo de eu ter conhecido a diversidade das experiências no Brasil inteiro, Petrópolis é um dos municípios que mais foi efetivo nesse envolvimento da comunidade escolar com a Agenda 21 do município e, consequentemente, construindo a sua Agenda 21 escolar. Maravilha. Carla, olha só, dentro do nosso conceito, de fato, a educação
tudo passa pela educação. E a Agenda 21 escolar é um belíssimo exemplo. Hoje eu posso comprovar, visitando a várias escolas, na Madame Machado, através da diretora Cida Abreu, eu vi um belíssimo projeto desenvolvido pela Agenda 21 escolar da Madame Machado. Vi também a Darcy Corrêa da Veiga, a Luiz Marchiori, tantas outras escolas, somente nessa Semana do Meio Ambiente, que foi no mês passado. Bom, veja bem, o interesse e o envolvimento das professoras e das diretoras foram enormes. E a criança participando, visitando a comunidade, sensibilizando, conscientizando, mobilizando nas questões ambientais. E daí a gente tira uma lição da importância dessa implementação da Agenda 21 escolar no nosso município, que se deu alguns anos atrás, e hoje nós estamos colhendo esses frutos. Bom, daí vem uma colocação nossa. Eu gostaria que você fizesse uma análise do teu posicionamento em relação à Agenda 21. Como é que você está encarando, o que você analisa depois desses anos todos que se passaram? Efetivamente, está implantada a Agenda 21 dentro das escolas? Você verifica que outros municípios também estão adotando essa prática? Ou Petrópolis saiu na frente e vem com esse sucesso? Como eu falei anteriormente, né, alguns municípios têm uma vocação mais forte para um determinado tema que a Agenda 21 provoca e outros para outros temas. Agora, o fundamental na construção de uma Agenda 21 é, de fato, o envolvimento da sociedade. E o envolvimento da sociedade por meio da comunidade escolar, ela tem muito mais chance de ser bem-sucedida. Nós sabemos que a comunidade, as comunidades de um município, elas são muito mais exercem muito mais sua cidadania quando tem a provocação, por exemplo, da juventude, da criança que se envolve, que realmente atua não só dentro da escola, mas também leva para casa o que é construído, o que se faz dentro da comunidade escolar. A Agenda 21 ela é um instrumento de planejamento participativo, tanto para o município quanto para uma instituição e, no caso, um coletivo de instituições que é a comunidade escolar. Esse planejamento, ele sai do papel na medida em que nós temos ações fundamentais para a conservação ambiental, tanto do entorno quanto internamente dentro da instituição escola. Então, o grande barato é que realmente o meio ambiente ele tem uma capacidade de chamar a atenção e atingir o coração das pessoas, principalmente das crianças, das pessoas que trabalham com o ensino, né, de uma forma muito eficiente. Verdade. E esse trabalho, quando bem trabalhado, como é o caso de Petrópolis, como é o caso de um município, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas foi no estado de Minas Gerais, que também fez um excelente trabalho, né? Eu lembro que é Balão Vermelho, se eu não me esqueço o nome da escola, né? E que você vê que a Agenda 21, ela transpõe os muros da escola e ela contamina a comunidade e, envolve a comunidade, consequentemente, chama a atenção do poder público, que vê que é um grande caminho, é um caminho muito eficaz para trabalhar a sustentabilidade do município. Com certeza. Né? Uma coisa que eu adoto também, eu falo muito essa questão, é em relação às nossas professoras. As nossas professoras, as nossas diretoras, ela tem perfeita consciência do que acontece na comunidade. Através dos alunos, ela tem a perfeita radiografia da comunidade. Então, ela pode traçar muito, servir muito ao nosso município, através dessa radiografia, fazendo programas que envolvam a sociedade do entorno da escola e que tenha realmente a participação garantida. E a Agenda 21 é um processo participativo, conforme você falou. Precisa do envolvimento das escolas, das diretoras, dos pais, das professoras, das merendeiras, de todo o quadro técnico da escola. E deixo mais uma vez
A Celina Schechner, como exemplo, na época da diretora Silvânia, sempre envolveu os alunos dentro de uma comunidade muito próxima que nós gostamos muito, vizinha da minha casa, por sinal, a Estrada da Pedreira, que é o nosso Morro do Crioulo. Olha, as crianças visitando a comunidade, andando, sensibilizando, conscientizando os moradores em relação à utilização, ao uso da água, evitar o esgoto, criação de galinha, porco perto de uma nascente, mostrando a importância de separar os dejetos da nascente, enfim. Esse processo educativo, através das crianças, utilizando as diretoras, os professores e a escola, foi de suma importância para o desenvolvimento da comunidade. E eu venho acompanhando que outras comunidades estão adotando o mesmo processo e quando adotam, você vê desenvolvimento sustentável. Eu queria que você falasse mais sobre esse envolvimento participativo, o envolvimento dos pais. Como é que os alunos podem atrair a atenção dos pais, fazer que os pais sejam, não vou chamar que tem pais mal educados, não é nada disso, não estamos aqui para agredir, mas que é importante levar a educação, que é importante os pais serem sensíveis com a causa do desenvolvimento sustentável, com o meio ambiente, é de fato de suma importância. Com certeza. É como a gente estava falando, o núcleo a comunidade escolar é um núcleo fundamental, uma peça-chave para essa ciranda que deve ser, em que deve se envolver todos os setores da sociedade para se trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável local no município. No caso, os pais, ou no caso, os professores, deixa eu começar pelos professores, por parte, né? até mesmo porque você muito bem mencionou aqui, os professores e os diretores de uma escola, eles são, na verdade, quando eles fazem um trabalho como esse, como é o trabalho de trazer, sensibilizar, trazer o socioambientalismo para dentro da sala de aula e para a sua comunidade ao mesmo tempo, na verdade, eles estão fazendo uma liderança, ou seja, dentro do caminho para o desenvolvimento sustentável, os líderes são pessoas, os líderes, no caso, advindos da comunidade escolar, são pessoas fundamentais para trazer o quê? Trazer a educação, colocar em evidência a questão da educação, que é fundamental, a questão da informação, estamos na era da informação, até a gente estava comentando antes de começar o programa, como as coisas estão muito mais rápidas hoje em dia, como de 92 para 2002 nos parece muito mais lento do que de 2002 para 2012 agora, né, que vai ser no próximo ano, chegando para a nossa Rio+20, né? Então, quer dizer, por quê? Vamos falar no segundo bloco muita coisa sobre a Rio+20, que é uma análise, é um progresso, vamos analisar tudo isso que aconteceu desde a Eco 92, aconteceu há 20 anos, 19 anos atrás, e em 2012 a sede vai ser aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que é uma grande responsabilidade do Brasil, em especial do estado do Rio de Janeiro, de fazer em nível mundial essa análise dos resultados da Agenda 21 do planeta Terra. Falar da Carta do Planeta Terra, falar um pouco dessa situação. Então, no segundo bloco, nós vamos ter essa oportunidade de tentar fazer que o nosso telespectador entenda que falar de desenvolvimento sustentável, falar de Agenda 21, falar de meio ambiente é muito importante. Em especial que Petrópolis acabou de sair esse ano de uma calamidade sem proporção, a maior calamidade sofrida em todos os tempos dentro do nosso país. Perdemos vida dentro do Vale do Cuiabá, aqui cidades vizinhas, Friburgo, Teresópolis, da mesma forma. E a questão do meio ambiente, que é de suma importância. É um assunto sério, que muita gente não leva a sério, e quem paga são as pessoas que moram em áreas de risco, vivem na beira do rio, por falta de condições melhores, por falta de investimento em moradia, por falta de conscientização, até mesmo do governo, em nível estadual, federal e municipal, que falta informações e deixa acontecer esse tipo de tragédia às vezes, que poderiam ser evitadas se tivesse ações de governo
planejamento desde lá de trás. Se a Eco 92 tivesse sido escutado, tudo que foi falado, discutido lá, né, muita coisa hoje estaria deixando de acontecer em função do planejamento. Então, vamos falar no segundo bloco sobre essas questões. É um assunto polêmico, de suma importância para o nosso município, já que Petrópolis ou é encosta ou é beira de rio, a nossa população sofre com as duas situações, deslizamento constantes ou inundações constantes. E já voltamos. Você está assistindo ao programa Pessoas e Políticas com Gil Magno, todas as terças e quintas, às 14h30 e às 23h30. Acompanhe também pelo site www.gilmagno.com.br. Pessoas e Políticas de volta com vocês. E voltamos com nossos tradicionais agradecimentos. Mas antes do agradecimento, gostaria de parabenizar a todas as servidoras da área da educação, servidoras e servidores, já que a grande maioria é servidores mulher, e aqui está a Carla Matos do nosso lado, é uma representante feminina falando de Agenda 21 escolar também, que passa pela nossa Secretaria de Educação. Parabéns a todos vocês pelo grande feito que foi a conquista do Plano Carreira e Salário. Nosso PCCS finalmente saiu do papel, finalmente votado, finalmente aprovado. Parabéns mesmo, é uma briga de toda a categoria. Nós, legislativos, somente cumprimos a nossa função de apoiar os servidores, apoiar a educação, aprovando esse plano de carreira e salário. E acredito que outras categorias dos nossos servidores, tais como CONDEP, a área as demais áreas, todas elas, sem deixar de fora nenhuma delas. A área da saúde, que tem tanta reclamação, todos merecem um PCCS. E é uma luta que procede e é uma luta que vai ter sempre defensores. Eu sou um deles. Estou com vocês. E gostaria também de agradecer a presença do meu primo, irmão, grande companheiro, Ginaldo Valério Siqueira Ferreira Peçanha. Um forte abraço, meu irmão, um forte abraço. E vamos voltar com o nosso bate-papo com a Carla Matos, que participou e vem participando ativamente da construção da Agenda 21 brasileira. Né? E a importância da Carla Matos no nosso programa hoje é um dos temas que Petrópolis mais debate hoje em dia. Como falei no primeiro bloco, em relação à importância de nós definirmos, o terceiro distrito foi muito abatido, foi muito abalado nessas enchentes, e se fala o tempo todo de meio ambiente. E para você falar de meio ambiente, para corrigir as mazelas sociais e ambientais existentes no nosso município, é necessário planejamento. E a Agenda 21 é um planejamento. E a Carla está aqui para emprestar um pouco do seu conhecimento, debater conosco, dar essas informações e a gente ter mais conhecimento da importância de planejar o nosso município. Carla, gostaria de retornar ao nosso bate-papo, você agora abordando essa situação de 20 anos, que vai concluir em 2012, da Eco Rio 92, que ali será feita uma análise de tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, quem está trabalhando, quais são os países, quais são os municípios do nosso país que vem levando a sério a Agenda 21. E como política tem que ser construída por políticos sérios, eu gostaria que você colocasse para a gente a importância desse evento que vai acontecer em 2012. Bem, como você mesmo diz, nós estamos agora no Rio de Janeiro com uma responsabilidade muito grande. Nós vamos abrigar 20 anos pós Rio 92, quando a pauta do meio ambiente, de fato, começou a entrar na nossa sociedade enquanto temática fundamental para o desenvolvimento saudável e sustentável, tanto nacional quanto local, né? No caso, nos municípios, né? Lá na Rio 92, que eu tive a felicidade de participar, enquanto sociedade civil, porque, na verdade, o início do meu trabalho com o meio ambiente foi no território das ONGs, das organizações não governamentais.
você colocasse isso também para nós, né? Porque hoje você está trabalhando mais em ONGs, você fez parte do Greenpeace também, um grande movimento, todos nós conhecemos, né? Eu gostaria que você desse uma introdução desse trabalho, porque você tem as duas vertentes. Você tem a visão de governo, né, no trato com o meio ambiente, e tem a visão das ONGs. Isso, e eu tive a felicidade de passar por esses dois setores diferentes, né, e ter a minha, vamos dizer, escola, né, no meio da sociedade civil. Lá na Rio 92, foi criada naquele momento em que estávamos nos preparando para os chefes de Estado chegarem aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, para esse grande encontro, que na verdade foi a segunda conferência de meio ambiente no âmbito das Nações Unidas. Só que a primeira foi 20 anos antes, foi em 72, foi a Conferência de Meio Ambiente Humano, ou seja, naquela época não se ligava desenvolvimento com o meio ambiente. O que se avançou nessa temática foi que 20 anos depois, na Rio 92, o nome da conferência e o motivo da conferência foi trilhar novos caminhos para o desenvolvimento no mundo, que seja sustentável, ou que seja que o tripé funcionasse, ou seja, desenvolvimento social com justiça social, desenvolvimento econômico, exatamente, com sustentabilidade e a conservação da natureza, exatamente. Pois bem, naquela época, para fazer frente aos debates oficiais que estavam acontecendo entre os chefes de Estado, foi criado o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, o FBONS, que na verdade era o coletivo de ONGs que trouxe para Rio 92, que trouxe para Rio 92 um paralelo, ou seja, um debate da sociedade civil para tratar de qual é a pauta que a sociedade quer para que o Brasil, ou seja, e as nações que da Rio 92 participaram, trilhassem o desenvolvimento sustentável. Desde então, a partir de então, eu atuei bastante em ONGs, né, entre elas o ISPN em Brasília, depois o Greenpeace aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e no ISER também, antes da minha convocação, ou seja, atuação num organismo governamental que foi o Ministério do Meio Ambiente. Então, é muito interessante ter visto esse processo sobre dois prismas, né? O prisma não governamental da sociedade civil e o prisma governamental. Nessa trajetória, a gente pôde ver muito claramente que houve uma maturidade muito grande, principalmente na forma de se ouvir, ou seja, o setor da sociedade civil, com as suas estudos, teses, discursos, os governos com suas necessidades e construções de políticas, e as empresas também, porque o setor privado é um ator-chave, né, para necessário envolvimento. Para o desenvolvimento sustentável, exatamente, ele está muito mais próximo hoje, próximo de chegar à nossa Rio+20, ou seja, o balanço de 20 anos pós-Rio 92, hoje em dia nós vemos o setor privado muito mais próximo do debate, conversando muito melhor, há um entendimento maior das três partes, e eu posso dizer com clareza que há mais maturidade, até mesmo porque o discurso que cada um está apresentando tem um pedaço do debate do outro, ou seja, os diferentes estão se apropriando bastante dos formatos e das necessidades do outro, ou seja, há uma prática maior, até mesmo por conta da democracia participativa mais forte no Brasil, e há uma maturidade maior para a gente enfrentar agora a nossa Rio+20. Eu acredito que muita coisa vem mudando de fato. Hoje, haja vista aí, que o governo municipal está desempenhando um papel fantástico na questão do atendimento às vítimas das enchentes, nas correções necessárias. O governo estadual está cumprindo o seu papel também, aportando recursos, falando de habitação social segura, garantindo aluguel social, falando da importância de mapeamento. O governo federal, da mesma forma, está
trabalhando em conjunto com o Estado e com o município para poder trazer políticas públicas concretas para desenvolvimento sustentável, para corrigir essas distorções. Enfim, nos entes governamentais, hoje já existe essa preocupação, cada vez mais. E nós, políticos, temos que estar o tempo todo falando, abordando o assunto, sensibilizando, conscientizando da importância do envolvimento da sociedade civil como um todo. E eu gostaria que você falasse, na tua visão, a importância dos conselhos. Petrópolis tem vários conselhos em andamento. Tem alguns desativados que estão entrando em atividade, mas que precisa estar discutindo essas temáticas. Desenvolvimento sustentável. Falar não só de meio ambiente, mas falar da importância da inserção do homem dentro da questão ambiental. Falar do desenvolvimento econômico, falar da justiça social e também do desenvolvimento ambiental. Conforme você falou, as indústrias, né, também já estão envolvidas nesse segmento, né? Quem hoje polui tem consciência das compensações ambientais que essa empresa tem com o nosso país, com o nosso meio ambiente. Então tem a responsabilidade ambiental. Hoje, até mesmo o consumidor, quando está comprando um produto, quer saber se aquele fabricante é responsável sócio e ambientalmente. Senão, se é uma pessoa que explora o trabalhador, que é uma pessoa que contamina o meio ambiente e não faz nada para recuperá-lo, né, não vai tomar uma cerveja que só destrói e usa a nossa água, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo com aquele produto. Então, existe uma consciência. Mas se nós não falarmos sobre esse tema, não vai acontecer a questão da conscientização e muito menos a mobilização da nossa sociedade para ter, né, exatamente o que nós queremos como resultado de Agenda 21 local. Uhum. Bom, o que você espera? Qual a expectativa dos resultados desse encontro para 2002, falando do Rio +20? Uhum. Nós estamos aqui pegando um pouco do gancho que você falou sobre a responsabilidade do poder público, né? O atual secretário de Meio Ambiente, ex-ministro Carlos Mink, ele sempre dizia o seguinte: se nós não damos exemplos, como é que a gente quer que nossas políticas públicas sejam realmente implementadas, né? Então, por isso, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, enquanto diretora do Departamento de Responsabilidade Socioambiental, nós tínhamos o que a gente chamava de Programa da Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P. A agenda ambiental, ela tinha como premissa trabalhar a instituição pública para que ela esverdeasse a sua matriz, ou seja, desde suas compras, né, até mesmo a forma de você trabalhar a qualidade de vida no ambiente do trabalho. Então, desde uma matriz ambiental até uma social, a gente trabalha, né, no programa A3P, Agenda Ambiental. Aqui, por exemplo, o governo do estado já implementou compras públicas sustentáveis. Sim. Ou seja, toda uma matriz onde se coloca para o fornecedor o que o governo estadual quer comprar, né? E isso está sendo replicado também para os municípios do estado e se alastra, lógico, para o Brasil inteiro, mas o governo do estado está fazendo o seu dever de casa aqui dentro também da administração pública, né? Com relação a Rio +20, né? Um dos temas-chave que vai ser abordado, que vai ser trabalhado na Rio +20, é, de fato, o tema da economia verde, né? Está muito se falando no nível global, em todas as conferências preparatórias e etc., de uma nova matriz efetiva, de resultados efetivos para a sustentabilidade. E um dos resultados é a consagração da área econômica como um parceiro efetivo para a sustentabilidade, né? Perfeito. Esse é um dos grandes temas. E um segundo tema que é muito importante a gente abordar aqui é o da governança, ou seja, o desenvolvimento, governo e sociedade juntos, de políticas públicas, é fundamental. Esse debate ele vem desde a Rio 92, até um pouco antes, mas vamos dizer como um marco desde a Rio 92, e agora nós temos que fazer, de fato, um balanço e criar uma tendência com base nas boas práticas. E grandes boas práticas se encontram nas agendas 21 locais.
verdade, Carla. E você mencionou uma coisa muito importante. Não dá para nós tentarmos conscientizar, sensibilizar o que é a Agenda 21 escolar, como exemplo, né? Se falar para os nossos alunos e daqui a pouco está jogando esgoto in natura, esgoto no rio. Então, precisa tudo isso. Carla, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado mesmo, mas nosso programa se encerra aqui. Está convidado para aparecer mais vezes no nosso programa. E aqui eu deixo sempre a nossa mensagem para vocês que ficam em casa, manter sempre a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. E muito obrigado. Até breve.